Dando continuidade então à nossa aula de sucessões, nós vamos iniciar o quinto bloco, trabalhando com algumas ações possíveis, não é? Para a segunda fase do exame de ordem. Nós sabemos e já vimos nos blocos anteriores todos os conceitos que nós temos que dominar também na hora de fazermos eventual peça processual na segunda fase do exame de ordem. Então, antes de nós iniciarmos aqui alguns possíveis exemplos de peças cabíveis no direito sucessório, nós temos que lembrar a questão de não confundir meação com herança, lembrando que a meação é um conceito do direito de família, enquanto herança é um conceito do direito sucessório. E nós vamos agora então, para darmos continuidade a essa parte final da temática de sucessões, nós vamos falar um pouco das possíveis peças, como eu disse, que podem ser solicitadas a vocês ou mesmo em questões objetivas, não é? Nas dissertativas das 5 questões. Então assim, pessoal, como é que nós montamos aqui para ficar bem didático e de fácil fixação para vocês? Toda vez que eu vou fazer uma ação inicial, eu tenho que me lembrar de alguns pontos fundamentais. Quais são eles? O foro competente, o fundamento legal, qual é o prazo, não é? O prazo prescricional, esse é um ponto relevante toda vez que eu vou tratar de qualquer que seja a questão jurídica. E também eu tenho que atentar com a questão dos pedidos, não é? Eu tenho que saber colocar de forma pontual e objetiva os pedidos. E também, nunca esquecendo que toda vez que eu falo de uma ação inicial, de uma petição inicial, que eu não posso de forma alguma me esquecer do quê? Do valor da causa. Então são esses os pontos, dentre os vários que nós vamos conversar, que nós não podemos esquecer toda vez que eu falar de determinada ação inicial. Pois bem, dentre as ações possíveis no direito sucessório, e sempre lembrando que quando eu falo em sucessão eu falo em herdeiro, nós temos uma que é muito conhecida, que já foi solicitada em exame de ordem, que é a chamada ação de petição de herança, não é? Essa ação de petição de herança está tratada lá nos artigos 1824 a 1828 do Código Civil, e ela busca, ao fim e ao cabo, que o autor da ação seja declarado efetivamente como herdeiro. Então, o objetivo dessa ação é demonstrar que há a qualidade de herdeiro, que o autor da herança figura também como herdeiro, o autor da ação figura também como herdeiro daquela sucessão que se abriu. Sempre lembrando, não é, pessoal, que essas ações todas que nós estamos falando, elas pressupõem um evento, que nós já falamos nos blocos anteriores. Qual é o evento? É a morte. É esse evento que faz com que se abra a sucessão. Pois bem, a ação de petição de herança, então, que como falamos tem como fundamento legal os artigos 1824 a 1828 do Código Civil, ela tem como objetivo a declaração de que o autor da herança efetivamente figura como herdeiro e, portanto, além disso, como consequência deste reconhecimento, o autor vai requerer o quê? O recebimento dos bens devidos, dos bens que lhe cabem, seja a totalidade do patrimônio, seja parte deles na hipótese de existirem co-herdeiros já reconhecidos, não é? Pois bem, o que é o primeiro ponto que eu tenho que atentar numa ação de petição de herança, a exemplo de qualquer outra ação inicial, de qualquer outra petição inicial? Pois bem, é justamente o foro competente. Qual é o foro competente, senhores, no caso de uma ação de petição de herança? Então, nós temos o seguinte: se a ação de petição de herança for proposta antes da partilha, o que é isso, pessoal?
A partilha desalguadouro último do inventário. A partilha de bens, a individualização do patrimônio, e nós já falamos disso, é o último evento, é o último acontecimento no inventário. O inventário se finaliza quando se efetiva a partilha, ou seja, quando o monte mor, o patrimônio do espólio, deixa de ser aquela unidade para ser individualizado entre os herdeiros. Pois bem, a ação de petição de herança ela pode ser proposta a qualquer tempo, mesmo enquanto não efetivada a partilha de bens. Ou seja, simplesmente já houve a abertura de uma sucessão, há um inventário em trâmite e determinada pessoa busca ser reconhecida também como herdeiro daquele inventário para ao final então ser declarada herdeira e receber a parte do patrimônio que lhe cabe. Pois bem, se essa ação for ajuizada antes de individualizado o patrimônio com os demais herdeiros, o foro competente é qual? O juízo do inventário, artigo 96 do CPC. Bom, e se já houve a respectiva partilha de bens naquele inventário, é ainda cabível a ação de petição de herança? Sim, senhores, ela é cabível, contudo, o foro competente será o domicílio dos réus, ou seja, daquelas pessoas que receberam a herança. Então, atenção para esse detalhezinho aqui com relação à competência do juízo nessa demanda. Pois bem, nós já falamos que o fundamento legal está lá nos artigos 1824 a 1828 do Código Civil, lembrando ainda que nesse caso aplica-se o rito ordinário, portanto, artigo 282 do CPC. Importante, pessoal, nesse caso, o artigo 205 do Código Civil de 2002, que na verdade é uma típica cláusula geral. O porquê? Porque estabelece o prazo geral para prescrição de 10 anos para toda e qualquer pretensão que não tenha prazo previsto e específico. Como na ação de petição de herança não existe definido um prazo específico, eu aplico a cláusula geral do artigo 205, ou seja, o prazo para ingressar com ação de petição de herança é de 10 anos. Senhores, 10 anos a partir do quê? Do evento morte, da abertura da sucessão. O que faz abrir a sucessão? O óbito. No exato momento que falece alguém, abre-se a sucessão daquela pessoa. Pois bem, temos de atentar, contudo, que não corre prazo prescricional contra incapazes. Artigo 198, inciso 1 do Código Civil. Atenção, senhores, isso é fundamental em qualquer que seja a demanda, não apenas no direito sucessório. Nós temos essa questão. A prescrição, que é um instituto fundamental, inclusive e sobretudo para garantir a segurança jurídica das relações, ela sofre algumas exceções, e uma delas é o artigo 198, inciso 1 do Código Civil, que estabelece o quê? Que não corre prescrição contra incapazes. Portanto, neste caso, não se conta os 10 anos enquanto o possível autor seja incapaz. Pois bem, e ainda uma questãozinha importante: quando eu ingresso com uma ação de investigação de paternidade, nós sabemos sim que a ação de investigação de paternidade, pelo artigo 27 do Estatuto da Criança e Adolescente, ela é uma ação imprescritível. Atenção! A investigação de paternidade é imprescritível. Agora, a ação de petição de herança não o é. Então, mesmo que já tenha prescrito o prazo de 10 anos para uma pessoa ingressar com essa ação, não significa que ela não poderá ingressar com a ação de investigação de paternidade. Agora, o fato de ação de investigação de paternidade ser imprescritível não significa que também o será a petição de herança. Então, atenção, inclusive já é súmula
já temos súmula do STF a respeito, súmula 149, do STF. Gravem, súmula 149 do STF. Mesmo quando cumulada com a investigação de paternidade, que é imprescritível, a petição de herança prescreverá em 10 anos.